Hey, hello everybody, how are you doing? Ellison por aqui. Hoje a gente está aqui para fazer mais um react sobre novos métodos para aprender inglês. Estamos aqui com este vídeo, já vamos dar crédito aqui ao canal Americanizando. É um vídeo com bastante visualizações, 750 mil visualizações. Um ano atrás foi postado e tem bastante comentários positivos aqui embaixo, né? Então essa é a ideia do vídeo, dar uma analisada, ver se esse método que ele está apresentando aqui é realmente eficiente, claro, a partir da minha opinião e sobre o que eu entendo sobre inglês. A gente não está aqui para criticar, mas sim para tentar entender o que ele está falando, para ver se a gente tem alguma coisa a acrescentar, coisas nesse sentido, né? E eu nunca vi esse vídeo, vai ser um react realmente espontâneo, não sei o que esperar, nunca vi este rapaz aqui também. Me enviaram este vídeo e falaram assim, ó, Ellison, dá uma olhadinha. Então eu pensei, por que não? Dá uma olhadinha, a gente já faz um vídeo aqui pro canal e aí é um ganha-ganha, não é mesmo? Vamos lá então? Americanizando, ele tem uma afeição assim de um americano mesmo, ele parece americano. Será que ele é americano? Não sei, ainda nem ouvi ele falar. Vamos dar play e vamos assistir junto, bora lá. Deixa eu aumentar aqui essa tela, ficar a tela cheia. Isso, bonito. Um segredo que vai acelerar a sua aprendizagem no inglês absurdamente. E o mais impressionante é como essas dicas vão te economizar horas de estudo. E eu sei que provavelmente as escolas de inglês ficarão incomodadas com o que eu vou revelar aqui, mas... Sempre que esse tom aqui, meio, sei lá, propagandista, né? Ah, eu vou te revelar, uma coisa, um segredo, as escolas de inglês ficam muito putas com o que eu tenho pra falar. Eu fico já com um pezinho atrás. Parece que vem alguma coisa meio messiânica e meio, sei lá, Pablo Marçalesca, sabe? Não se preocupe. Só presta atenção nessas informações que são extremamente valiosas e farão total diferença na sua jornada. Então, para começar, é preciso entender que você só vai acelerar a sua aprendizagem se você eliminar tudo aquilo que não é tão necessário nesse momento. Então, para isso... Eu concordo. Principalmente eu acho que é o público com que ele está tentando falar aqui, né? Para você aprender inglês, um método para aprender inglês. Então, geralmente aí pessoas iniciantes ou já são pré-intermediários, intermediários, mais ou menos por aí. Eliminar o que é desnecessário nesse começo é 100% bem-vindo, né? Porque tem pessoas que tentam começar a estudar inglês já entrando em muitas coisas técnicas, né? Querendo saber o que é verbo. Bom, isso a gente devia saber, né? Mas eu digo assim, tentando entender a gramática, vamos colocar assim, para simplificar o que eu quero dizer aqui. Começar a aprender inglês pela gramática. Eu não vejo isso com bons olhos. Eu acho que a gente tem que ganhar vocabulário em massa, analisar contexto, se expor a bastante vocabulário novo, sempre em contexto, com áudio, né? Então a gente faz um belo combo ali, usando boas técnicas de memorização e fixação. Então eu acho que gramática, para mim, assim, ó, depois do intermediário, para você começar a estudar de fato a gramática. Vamos dividir isso aqui. Acho que tá meio baixinho aqui, né? Eu vou aumentar, peraí, deixa eu botar no máximo. Em 3 etapas. E a primeira delas é falar sobre essa ferramenta que vai te ajudar muito, chamada Did. Vai começar a falar de auxiliar aqui, do nada, assim. Mas e o método? Enfim, vamos assistir, tô julgando aqui nos primeiros 40 segundos. Muito provavelmente você já viu o Did em algum lugar. Mas o que realmente é o Did? O Did é nada mais, nada menos do que o Do no passado. Espera aí, talvez... A produção dele é muito boa, velho. Porra, assim, o que me deixa um pouco irritado é esse negócio de a gente ter que fazer hoje em dia, né? Chamar atenção o tempo inteiro. Então é vários cortes, é de uma cena pra outra, assim, não tem 5, 6 segundos na mesma cena e já troca pra alguma coisa. Tem que botar alguma coisa na tela, tem que trocar de cena. Sabe, isso aí me irrita um pouco, porque eu sei que isso é um tipo de gatilho de atenção pra manter as pessoas no vídeo, só que quando você conhece e identifica, eu me sinto irritado. Mas assim, ó, de produção, de gravar em vários lugares, roteirizar, assim, porra, show de bola. E uma bela biblioteca aí atrás, né, by the way.
Talvez você não faça ideia o que é o do também, não tem problema, talvez você não se lembre ou nunca tenha ido uma aula de inglês antes. Relaxa, porque ele é muito simples e eu vou te contar aqui. Mas antes, só lembrando que eu tenho um vídeo inteiro aqui no canal sobre o do. Mas eu vou te explicar novamente o que é o do porque ele é muito importante e a gente não pode deixar ele passar batido aqui. O do é um verbo auxiliar, ou seja, ele está aí para nos ajudar em várias situações, sendo a principal das ajudas a formação de perguntas. No Brasil, na nossa língua, o português... E de negativas também, né? Que aí é o don't. O don't. A entonação é fundamental para fazer perguntas. Apenas um nativo da língua ou alguém que fale português há muito tempo consegue diferenciar quando é uma pergunta ou uma afirmação. Pensa comigo, por exemplo, você está com fome? Você está com fome. Você viu? A frase é completamente a mesma e tudo que muda é a entonação. Agora, imagina para um gringo, para uma pessoa de outro país tentando adivinhar se é uma pergunta ou uma afirmação. Eu não consigo identificar se ele é um americano, se ele é um gringo mesmo. Me parece que é, mas não sei. Não. Muito difícil, né? Só que para nossa sorte o inglês é muito mais fácil. E é aí que o nosso amigo Du entra em ação. Para fazer uma pergunta de ação em inglês, existe uma estrutura básica, onde o do está sempre lá na frente no começo da frase. Então sempre que você vê uma frase e o do estiver no começo da frase, já mata a charada. É uma pergunta. Então a estrutura para fazer uma pergunta de ação é muito fácil. Mas se vai ser uma aula de gramática ou será que ele vai falar do método? Eu vou acelerar aqui, tá? Não tem segredo, olha que fácil. Então sempre começamos com ele, o do. O do, né, sinaliza que é uma pergunta, então sabemos que é uma pergunta. Após o do, vem o sujeito, que é eu, você, ele, ela, eles, é você que escolhe. Após o sujeito, acrescentamos um verbo. Então após o verbo, acrescentamos o complemento do verbo. Muito simples, ó. Trazer um exemplo pra você. Você gosta de pizza, né? É uma pergunta em português. E como que fica isso, ó? Começamos sempre com ele, o do. Então, ó, do. Após o do, vem o sujeito, que é você, que é you. Então fica do, you. Após o sujeito, vem o verbo. Legal? O verbo gostar, que é like. Então, do, you, like. E após o verbo vem o complemento. O complemento pode ser qualquer coisa. No caso, dessa frase é pizza. Então fica, ó, do you like pizza. Fácil, né? Porém o do não se limita somente a isso. Ele tem várias funções. Ele é incrível. Só que eu tenho um vídeo completo aqui no canal sobre ele. Então esse vídeo aqui, hoje, a gente vai falar sobre algo ainda mais especial. Como você vai economizar tempo aprendendo inglês utilizando o dele. Bom, em todas as línguas nós conjugamos Eu acho que é uma aula de gramática, cara. o verbo no passado. No português, por exemplo, o verbo dançar, dancei. O verbo beber, bebi. O verbo comer, comi. E no inglês é ainda mais fácil. Só que tem um porém, porque parece que as escolas de inglês estão complicando isso aqui sem nenhum motivo. Em um curso de inglês, vão te ensinar sobre eles, os verbos regulares e os verbos irregulares. E qual que é a grande diferença entre eles e por que isso aqui é tão importante? Bom, vamos começar por eles, os verbos regulares. Ou seja, o nome já se diz por si próprio. Ele é regular, ele segue um padrão, ele é simples e fácil de você conjugar. Então, em uma aula de inglês, vão te ensinar que para você conjugar um verbo regular no passado simples, tudo que você precisa fazer é colocar o ed no final do verbo. Fácil. Por exemplo, o verbo jogar, que no inglês é play, se caso eu quiser falar eu joguei, tudo que eu tenho que fazer, ó, colocar o ed no final do play. Então, ó, eu, né, I play yet. Outro exemplo. Agora eu não sei se ele falou play ed só pra mostrar que o e está ali, mas se não foi isso, o e aqui ele não é pronunciado, tá? Então é I played e pula pro D, ó. Played. Aqui de verbo regular. O verbo falar, que em inglês é talk. Se eu quiser falar que ela falou, né? Como que ficaria isso, ó? She talked. Você viu? Não, she talked. De novo, o e não é pronunciado. She talked. O ed no final do verbo. Fácil, né? Seria maravilhoso se fosse somente isso. Pode ser que ele tá falando isso assim com e forte ali, só pra mostrar que o e está ali, tá? Mas já fica aqui a observação. Mas ainda assim existem algumas regras que devem ser seguidas. Se o verbo terminar com y, você acrescenta o ed. Não, mas você acabou de usar o verbo... Ó, ele acabou de usar o verbo play ali atrás, que termina com y. E aí ele não colocou um i, played, né? Então ele esqueceu de falar o seguinte. A regra do y existe, mas só se tiver uma vogal antes. Se você não tiver uma vogal antes, você não tira o y e coloca um i, tá? Só pode ser que ele vai falar ainda, né? Não sei. Se o verbo terminar com e, você acrescenta terminar com y, você acrescenta o ied. Se o verbo terminar com e,
você acrescenta o Não did. falou. Porém, o que complica a vida de quem está aprendendo inglês, que além dos verbos regulares, existem os verbos irregulares. Verbos que não seguem nenhum padrão. Os verbos regulares não fazem o menor sentido. Um exemplo aqui é o verbo beber, que é em inglês drink. Se caso eu quiser falar que eu bebi, fica I drank. Outro verbo aqui, ó, o verbo ir, que é o verbo go. Se caso eu quiser falar que eu fui, fica I went. Como vocês podem ver, não segue nenhum padrão. E na aula de inglês, vão te dizer que a única maneira de você dominar os verbos regulares é decorando. E são muitos e isso leva muito tempo. Só que eu preciso te falar que eu tenho decorando e são... Vão te dizer que a única... Como você... Eu tive que voltar aqui porque eu notei que em todas as vezes ele colocou o I minúsculo, tá? Outra coisa, o I é sempre maiúsculo, independente do lugar que ele está na frase. podem ver... Já que é pra dar uma aula de gramática, vamos entrar na gramática, né? Não segue nenhum padrão. E na aula de inglês, vão te dizer que a única maneira de você dominar os verbos regulares é decorando. E são muitos e isso leva muito tempo. Só que eu preciso te falar que eu tenho uma ótima notícia. Você não precisa decorar nada disso aqui agora e você nunca mais vai errar a conjugação de verbo em inglês. E é muito fácil. Esqueça tudo isso, porque para transformar um verbo no passado em inglês, você não precisa decorar todos os verbos irregulares ou saber de todas as regras dos verbos regulares. Precisa, na verdade, você precisa saber deles. Você não vai falar que é só usar o did, né? Ah, não, agora entendi, cara. Ele vai falar que é só usar o did antes do verbo. I did go. Isso é possível, mas o sentido é diferente? Não é a mesma coisa. Tudo que você precisa fazer é algo simples e fácil. Colocar o did antes do verbo. Não. Então, para conjugar qualquer verbo em inglês no passado, não importa se é regular ou irregular, seguimos essa mesma estrutura. Sujeito, o did, o verbo, o complemento do verbo. Então agora eu vou mostrar para vocês como que funciona para formular frases no passado. Eu vou ficar quieto para ver se ele vai falar que existe uma mudança no significado quando isso acontece, tá? Você pode fazer isso aí, pode. Mas... Dessa maneira que é bem mais fácil. Então vamos pensar numa frase aqui comum. No caso, ele jogou futebol ontem. Então começamos com o sujeito. O sujeito dessa frase aqui no caso é ele. E como que fala ele em inglês é he. Então, he. Então após o sujeito vem o did. O did que vai transformar o nosso verbo no passado. Então, he did. Após o did vem o verbo, que é o verbo jogar. No caso, jogar em inglês é play. Então fica, ó, he did play. Ele jogou. Após o verbo vem o complemento do verbo, que é futebol. No caso, futebol em inglês é soccer. Então após o complemento do verbo, futebol, vem o ontem, que ontem em inglês é yesterday. Então fica, ó, he did play soccer yesterday. Então vamos formular mais uma frase no passado para fazer mais sentido aqui. Então a frase vai ser nós compramos comida. Olha que legal, uma frase no passado. Então começamos com o sujeito. O sujeito no caso dessa frase que é nós. E como que fala nós em inglês é we. Então we, após o sujeito vem o did. O did que vai transformar o verbo no passado, o verbo comprar. Então ó, we did. Após o did vem o verbo comprar. O verbo comprar em inglês é buy. Então ó, we did buy. E após o verbo vem o complemento do verbo que é comida. Comida em inglês é food. Então fica ó, we did buy food. Nós compramos comida. Ok, só que não acabou por aqui, pessoal, porque tem algo super importante sobre o did que eu não posso deixar de mencionar aqui. Mas antes precisamos falar do patrocinador do canal, a Movie Vistos. Então, pra você que tá em busca do visto americano e não sabe por onde começar, ou até mesmo tem medo de ter o visto reprovado e acabar perdendo dinheiro, eu recomendo demais o serviço da Movie. Tá. Link aqui embaixo na descrição e como ele funciona. Contato com eles. Bom, agora você já entendeu o que é o did e como ele Eu tô esperando o método ainda, que eu tô aqui pelo método infalível. funciona. Então nesse momento presta atenção nisso aqui porque é muito importante e vai elevar o nível do seu inglês. Vem cá, você lembra lá atrás que eu te disse que o did é nada mais nada menos do que o do no passado? E o do, você sabe, ele é super importante para formular perguntas. Ou seja, se o did é o do no passado e o do é Cara, tá de meia e um crocs mais estiloso, é isso mesmo? fundamental para fazer perguntas. Então, entramos à conclusão que o did vai ser fundamental para fazer perguntas, só que no passado. Perguntas como você comeu, você dançou, você bebeu, ela dançou, ela jogou, você nadou, ele nadou, o que você quiser, pessoal. E eu vou te falar que é muito fácil. Então, para formular uma pergunta no passado, existe uma estrutura simples e é muito fácil. Então começa com ele, o did, que no começo da frase ele indica que é uma pergunta no passado. Após o did, vem o sujeito, eu, você, ele, nós, eles, aí você que escolhe. Após o sujeito, vem o verbo, pessoal, que é muito importante. E após o verbo, o complemento do verbo. E é isso. Vamos pros exemplos que vai fazer mais sentido. Vem cá. Então vamos lá, vamos formular frases no passado. Vamos pegar uma frase muito comum aqui. Eu acho que a gente caiu numa aula de gramática, tá, gente? Você bebeu hoje. Bebeu é o passado de beber, certo? No português. E como que fica isso no inglês? Tá, ele não mencionou, tá? Então ele não mencionou que as frases afirmativas, se você colocar o did antes, então agora eu vou falar sobre isso. Ele falou assim, he did play soccer yesterday. É possível fazer isso em vez de colocar o play no passado? He played soccer yesterday. Ou então o próximo exemplo foi, we did buy não sei o que lá. Ao invés de falar we bought, que seria o verbo to buy no passado. É possível fazer isso aí? É possível. Mas muda o sentido da frase. Porque quando você coloca um did antes do verbo, você está dando uma espécie de ênfase naquilo ali que você quer falar.
né? Então a pessoa fala assim, ó, você não foi pro trabalho ontem, né? Aí você quer falar assim, claro que eu fui pro trabalho ontem. Aí você vai falar assim, ó, yes, I did go to work yesterday. I did go to work yesterday. Então o did, ele dá uma ênfase, ele muda a ideia um pouquinho da frase. Ele quer realmente passar que você tá dando ênfase naquilo que você fez de alguma forma, alright? I did eat this morning. Sim, claro que eu comi hoje de manhã. I did eat this morning. Então ele muda o sentido, right? Então, como que é uma frase? É uma pergunta no passado. Então, começamos com ele, o did. Então, did. Após o did, vamos seguir aquela estrutura. Vem o sujeito. Que o sujeito dessa frase é você. Você em inglês é you. Após o sujeito vem o verbo beber, que em inglês é drink. Então, ó, did you drink? E após o verbo vem o complemento do verbo, que é hoje, today. Então fica, ó, did you drink today? Então, para fazer mais sentido... Ainda não, mas eu vou. Some beers. Vamos formular mais uma pergunta aqui no passado, para você nunca mais esquecer isso aqui. Então, vamos pensar aqui numa frase. A frase, se ela beijou você. Mesma estrutura. Começa que isso, com garoto? Ele, né? O did. Respeita. Sou de igreja. Após o did, vem quem? O sujeito, que no caso dessa pergunta é ela, né? Novamente, she. Então, ó, did, she. Depois do sujeito... Vou dar umas passadinhas pra frente. O sujeito é que. E após o verbo, que é she, kiss. Simples e muito poderoso, porque agora você consegue ter uma conversação sozinho, formular uma pergunta no passado e responder essa pergunta. E você pode praticar, e é aí que você vai evoluir. Durante o dia, você vai se comunicando. Por exemplo, escova o dente, você se pergunta, né? Did you brush your teeth? Você vai responder. I did brush my teeth. Did you eat today? I did. Então tá vendo? Olha só, faz a pergunta. Did you brush your teeth? Aí você fala, I did brush my teeth. Então o did tá ali pra dar ênfase, yeah? Se você quiser simplesmente responder que sim, né? Sim, eu escovei os dentes sem nenhum tipo de ênfase, daí você vai usar o brushed. Yes, I brushed my teeth. Agora, se você quiser dar uma ênfase, claro que sim. Como que eu não faria isso, né? Yes, I did brush my teeth. E assim você vai levando durante o seu dia, adicionando cada vez mais perguntas ao seu arsenal, e assim vai... Tá, então aqui ele deu uma ideia legal aqui no final, pra gente não falar que a gente não falou de método em momento nenhum. Ele deu uma ideia de você fazer conversações com você mesmo, usando agora aquilo ali que ele passou 12 minutos explicando pra gente, que é basicamente uma gramática, a gramática do passado, o passado simples, o passado com did, passado dos verbos regulares e irregulares, pra quando eu quero falar de alguma coisa que aconteceu num tempo específico do passado. Sei que ele acabou de explicar isso aí pra gente, não foi, na verdade, uma maneira de aprender inglês rápido, nenhum método infalível, então eu caí num bait. Caí num bait aqui. E aí agora ele deu uma ideia. E é uma ideia válida. Fazer esse tipo de coisa, ter conversas com você mesmo, é uma ideia assim, ó, fenomenal para você começar a praticar inglês. Fale com você mesmo. Conte o seu dia para você mesmo. Conte o que você vai fazer para você. Pô, tá dirigindo para ir pro trabalho? Vai falando. Vou chegar no trabalho, vou pegar um café, vou sentar na minha cadeira, vou ligar o meu computador, ou sei lá, vou fazer não sei o que lá. Vai contando o que você vai fazer. Final do dia, você tá lá no banho, conta as coisas que você fez durante o dia. Eu acordei tal hora, aí eu fui pro banheiro, eu lavei minha cara, eu escovei meus dentes. Faça isso. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Por quê? No momento que você começa a fazer isso, você percebe que você não tem um monte de vocabulário. E aí, porra, como é que eu lavei o meu rosto? Será que eu uso wash mesmo? Aí você vai no Google, olha, ó, é wash? É wash? Yeah. Não no banho, né? Falei que ia fazer isso no banho. Claro que você não vai usar o celular no banho, mas depois, em algum momento, você vai passar por vocabulários que você tá usando para contar as coisas para você mesmo, você vai lembrar que você não tem esse vocabulário. Dá uma olhadinha naquele vocabulário lá e aí refaz a frase, sabe? Isso aí é bem legal. Evoluindo, coloque esse hábito na sua vida que você vai sentir uma evolução absurda e é questão de tempo para você ficar fluente no inglês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica e se ficou alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Tá bom, então fomos enganados. Fica aqui a minha completa indignação por ter caído num clickbait seu, meu amigo americanizando, né? Você pode ser uma pessoa maravilhosa, mas você me enganou aqui. Eu estava esperando um método infalível e como aprender inglês rápido e você me trollou me ensinando gramática, passado simples. Alright? Brincadeiras à parte aí, um abraço pro querido aqui. Vou ver se eu acho mais algum vídeo. Agora que eu fiquei curioso, quero saber um pouquinho de método. Quem sabe se ele tiver algum vídeo falando de método de fato,
eu vou dar uma olhadinha e a gente faz um próximo react aí. Alright, my people, see you on the next episode and peace out.